Shalom, povo de Deus! Meus irmãos, como é que vocês estão? Que bom te encontrar novamente. A gente, nessa caminhada aqui de ler a Bíblia, de orar, de louvar a Deus. Que coisa boa, né não? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? A gente vai falar disso hoje. Mas vamos começar orando? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez contigo para juntos orarmos a Ti, juntos Te louvarmos e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Nos abençoa, nos guia. Fala, Pai, com cada um de nós é o que Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meus irmãos, hoje, segundo Crônicas, capítulo 26, é um texto muito joia. E eu queria, como costumeiramente faço, te pedir para você pegar esse link, enviar para quem você conhece. Se tiver alguma dificuldade aqui agora, eu estou vendo pela televisão, depois você pega ali o celular, manda o link para com quem você está estudando a Bíblia ali, evangelizando talvez, quer mandar uma mensagem, manda porque é bom a gente poder ler a Bíblia junto e estudar juntos, para que juntos a gente receba aí da parte de Deus mais um pouco de conhecimento e de intimidade com Ele. Mas agora a gente vai orar. Vamos orar por aquelas causas costumeiras da gente, tá? Mas não deixe de colocar no chat o seu pedido de oração pessoal, aquilo que está aí, no seu coração, talvez um pedido, talvez um agradecimento, por algo que Deus já fez, um motivo de louvor e adoração no nome de Deus. Coloca aí, para a gente orar junto, pela tua causa, pela tua questão. Enquanto isso, a gente vai orando aqui pelas nossas causas mais comunitárias. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Tu nos tens permitido testemunhar tanto das suas maravilhas, tanto dos seus milagres, vidas sendo alcançadas, pessoas sendo convertidas a Ti, pessoas que entendem de verdade o pecado no qual elas viviam
e que por graça, por misericórdia, por ação do seu Espírito Santo na vida delas, elas conseguem se arrepender. E agora estão sedentas por Ti, Pai. Isso nunca seria possível pela vida de qualquer um de nós, né? Pelas nossas próprias capacidades, nossos próprios argumentos, nossas próprias percepções. Né? Não, Pai, não daria, não daria. E nós vemos o avanço do Teu reino aqui, através da Igreja das Graças, mas não só aqui. A gente conversa com outros irmãos e vê o Teu reino avançando, o Teu reino crescendo por todo o mundo. Que privilégio é esse nosso, Pai? Que privilégio é esse de vermos almas que se arrependem, que confessam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Meu Deus, continua abençoando nossas vidas, continua nos fazendo olhar para Ti em todas as questões, nos momentos difíceis, ajuda-nos a olhar para Ti. Nos momentos de felicidade e de vitória, não nos deixa parar de olhar para Ti, Pai. Nós queremos estar contigo em todo o tempo, em todo o tempo. Então, abençoa, Pai, nossa casa, nosso trabalho, nossa vida, nossas famílias. Abençoa-nos, Pai, para que sejamos sempre estes Teus embaixadores. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês hoje, nós estamos meditando em 2 Crônicas, capítulo 26. E esse capítulo, ele é um dos capítulos, eu diria assim, do livro, né? Um dos capítulos mais instrutivos sobre liderança, sobre sucesso, orgulho e dependência de Deus. Esse texto fala de um rei chamado Uzias. E o reinado de Uzias, ele começa assim de uma forma extraordinária, mas termina de uma forma trágica. Relembrando, né, questões como que a gente já conversou aqui, que não basta começar bem, a gente precisa terminar bem. Mas o fato é que o capítulo 26, ele não retrata um rei perverso, como foi Jeorão, lá no capítulo 21, né? Mas fala de Uzias, um homem bem-sucedido, para falar a verdade. Mas que, na verdade, ele acaba tropeçando no seu próprio sucesso. O sucesso dele é a pedra de tropeço dele também. Bom, o que a gente vai ver é que toda capacidade, toda prosperidade, toda realização procedem de um mesmo lugar, procedem da graça de Deus. E tantas vezes a gente acaba se distraindo, né? E se enganando, porque acha que de alguma forma isso é nosso. E aí a consequência disso é que surge um orgulho. E o orgulho na vida do crente continua sendo um dos maiores perigos, uma das maiores armadilhas. Vamos ao texto? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Me acompanha aí na leitura, tá bom? Bíblia aberta. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Pôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar.
Eu vou pedir para que vocês se lembrem disso aqui. Mais para frente eu vou pontuar mais uma vez. Mas percebam, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o de Jabiné, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Mais uma vez, preste atenção aqui no versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Mais uma vez, Deus o ajudou. Versículo 8. Os amonitas deram presentes a Urias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Ou seja, de Israel até o Egito, todo mundo sabia o quanto que Uzias era um rei poderoso militarmente. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Era um rei poderoso e era um rei muito rico, com muitos recursos. Era amigo da agricultura. As cidades eram fortificadas. Havia segurança, havia paz ali. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe. Presta atenção aqui agora, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias não era forte por si mesmo, mas ele recebeu uma ajuda maravilhosa, uma ajuda extraordinária. E por conta dessa ajuda, ele se tornou forte. Meus irmãos, após alguns reinados conturbados aí de vários reis, né, começando lá com Jeorão e seguindo, Uzias assume o trono. E ele era ainda um jovem, né, a gente viu. O cronista, ele descreve esse período em que Uzias assume o reinado como um período de grande prosperidade, porque havia uma expansão territorial, né, o reino tinha crescido, havia um fortalecimento militar, um desenvolvimento econômico, avanços tecnológicos, né, aquelas invenções ali de homens para as torres, para os muros, tal, e uma grande estabilidade política. Que rei não quer isso, né? Que governador, que presidente não quer um cenário econômico e político como esse, socioeconômico e político como esse? O fato é que poucos reis de Judá alcançaram tamanho sucesso. E logo no início do texto, né, do capítulo, a gente encontrou ali aquela declaração que é fundamental, porque o texto é muito claro em dizer que nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele não prosperou
por conta de sua capacidade, sua habilidade, sua inteligência, sua tropa, seu bom relacionamento com a agricultura, com a economia. Foi Deus. Foi Deus. O cronista, ele atribui o sucesso de Uzias não à sua capacidade natural, mas a essa ação de Deus, porque o rei busca o Senhor, o rei ouve a instrução lá do profeta Zacarias e governa com sabedoria. Como resultado, vence inimigos, fortalece cidades, desenvolve agricultura, organiza o exército, amplia a influência de Judá. Eu queria falar para vocês assim sobre algo que parece que nos nossos dias é tão peculiar de um povo, eu vou dizer assim, religioso, né? Que é essa busca, esse relacionamento com a prosperidade. Porque as escrituras, elas dizem que a prosperidade ela nunca é fruto do esforço humano exclusivamente. É óbvio, assim, a gente sabe que o trabalho de Uzias é que é importante. É óbvio que a gente sabe que o nosso trabalho e sermos bons mordomos, né, dos recursos que nos são dados por Deus é uma questão muito importante. Nós temos que ser bons mordomos, sim. Mas a causa última, né, ali do sucesso de Uzias, a causa última das questões irem bem nas nossas vidas, é a bênção divina, é a mão de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia, ela constantemente combate essa ilusão de uma autossuficiência. Porque tudo aquilo que a gente possui, sejam habilidades, oportunidades, saúde, recursos, inteligência, tudo vem da providência de Deus. Vem do Jeová Jireh. A gente não pode esperar, por conta de algum tipo de relacionamento com Deus, que haverá uma consequência direta em termos de riquezas materiais. Se você for fiel a Deus, Ele não vai ficar te devendo. Então, você vai ter 5 vezes mais a riqueza que você doar. Você vai ter... Não, isso é mentira, meu irmão, minha irmã, isso é mentira. A nossa prosperidade, ela poderia ser melhor entendida se nós pensássemos assim. Deus me faz satisfeito com tudo aquilo que Ele me dá. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não sinto falta de coisa alguma. Para alguns, esse sucesso econômico, financeiro, vai chegar. Que bênção! Mas nem o sucesso financeiro, nem o sucesso profissional, nem uma boa reputação, nada disso, nada que talvez a sociedade ela mensure, ela valorize como uma medida de sucesso, nada disso deve ou pode nos afastar de Deus. Porque nossas conquistas, elas não são exclusivamente nossas. Toda realização, todo sucesso, toda vitória deve ter um fruto muito claro em nossas vidas, que é a gratidão. Em tudo dai graças. Eu queria te perguntar assim, quando você olha para a sua vida, para aquelas grandes conquistas, para aquelas vitórias, aquelas coisas assim que as pessoas diziam que você não iria conseguir, você foi lá e o negócio deu certo. Quando você olha para isso, o que é que você vê principalmente? É a sua capacidade? O quão desenrolado você foi?
Ou é a graça de Deus sobre sua vida? Quero ler o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele está falando de Uzias aqui, tá? E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vou dar um pequeno spoiler do que a gente ainda vai conversar, mas entrar no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso era uma atividade que Deus tinha atribuído aos sacerdotes, não ao rei, não aos profetas, mas aos sacerdotes. Uzias estava desobedecendo a Deus. Então o versículo 16 marca uma virada, né, na história da vida aqui do rei Uzias, porque ele tinha se fortificado e em algum momento parece que esse sucesso lhe subiu à cabeça. E o coração dele se exalta, se envaidece, se ensoberbece. E o próprio texto fala que isso aconteceu para a própria ruína do rei, para a própria queda do rei. O problema na vida de Uzias não veio da sua fraqueza, mas surge na força do rei. O problema não surge no momento em que o rei sofreu uma grande derrota, mas na vitória. As coisas estavam bem ali. O cronista, ele não falou assim, simplesmente, o Uzias ficou orgulhoso e tal. Não, o cronista não falou somente isso. Ele afirma que o coração do rei se exaltou. Ou seja, o pecado, ele nasce internamente em nós, antes de aparecer externamente. É o que Tiago fala. A cobiça do nosso coração. Essa cobiça, quando ela cresce, ela dá lugar à tentação. E a tentação, então, ao pecado. O pecado não é simplesmente ou exclusivamente uma ação do diabo em sua vida, mas é, antes de tudo, um mau desejo do seu coração que ganhou voz. O pecado nasce internamente e depois ele aparece, ele vem a público. A doutrina reformada, ela nos ensina sobre a depravação humana. E mesmo crentes genuínos, mesmo homens e mulheres piedosos, eles continuam sim lutando contra o pecado. O sucesso que a gente pode conseguir em nossas vidas, ele frequentemente revela pecados que antes estavam ocultos, que na dificuldade estavam ocultos. A prosperidade, então, ela pode muitas vezes ser esse teste da parte de Deus, um teste espiritual, que é muito mais difícil do que a adversidade, do que a dor. Porque, assim, muitas pessoas, elas sabem que dependem de Deus, elas percebem de uma forma mais clara que dependem de Deus quando elas estão sofrendo. Mas quando tudo está dando certo, a coisa é diferente. Quando tudo está bem, quando está no período da bonança, não precisa orar não, não precisa ler a Bíblia não, está tudo bem. Esse é o perigo, meu irmão. Esse é o perigo para as nossas vidas. Como é que fica a sua comunhão com Deus quando tudo está indo bem? Você continua lendo a Bíblia todo dia, você continua orando a Deus todo dia, você continua buscando, você continua jejuando ao Senhor. Ou não, está tudo bem. O casamento está bem, ou o namoro está bem, o trabalho está bem, ou a faculdade, o colégio está bem. Está tudo bem, em casa está bem. Para que ler a Bíblia, não é? Misericórdia. Misericórdia.
Porque nós não somos aqueles que buscamos a Deus por conta das circunstâncias. Mas nós buscamos a Deus apesar das circunstâncias, sejam elas boas ou más, sejam elas de bonança ou de dificuldade. Nós somos conhecidos como um povo que busca o Senhor. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele. Então, lembrando, né? Uzias tinha entrado lá no templo para queimar incenso lá no altar do incenso para Deus. E aí vem o sacerdote Azarias, logo após ele, né? Voltando aqui ao texto. Com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Vejam, o rei Uzias entrou lá no templo, aí vem o sacerdote Azarias com outros 80 sacerdotes, e eles confrontam o rei. Não, rei, você não pode fazer isso. Isso é para os descendentes de Arão. Não é assim que a Bíblia ensinou. Não é assim que Deus quer ser adorado. Eles tiveram um ato de enorme coragem, né? Cá entre nós aqui. Eles estão confrontando um rei poderosíssimo e muito influente, né? E o rei, lembre, tinha sim poder sobre vida e morte naquele momento. Então ele estava enfrentando o homem mais poderoso da nação. E assim, diferentemente de alguns reis anteriores, não faltou advertência, né, para Uzias. Uzias foi confrontado. Mas o fato é que ele rejeitou a correção. Enquanto ele rejeita a correção, ele se ira. E enquanto ele se ira, Deus o fere com a lepra. É impressionante, assim, porque Deus frequentemente ele usa meios ordinários para nos corrigir mesmo, né? Às vezes a pregação, às vezes é um irmão na fé que vem conversar conosco, vem nos chamar a atenção, dá um puxão de orelha ali, dá uns cascudinhos que a gente merece. Às vezes são líderes espirituais sobre nossas vidas. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e naquela leitura Deus já nos confronta. A questão não é se a gente recebe correção, porque sim, a gente recebe correção. A questão é como é que a gente responde à correção. Como é que a gente responde à exortação? Como é que a gente responde à admoestação? Uma das maiores evidências da maturidade espiritual, meus irmãos, é a capacidade de ouvir correção, de ser submisso à palavra de Deus. Como é que é na sua vida? Quando você recebe uma advertência, quando vem um líder espiritual, você recebe com humildade? Você recebe com submissão? Ou você fica ali na defensiva? Não foi bem assim, peraí, não, você tem que ouvir meu lado, não, porque foi o outro, foi ele, foi ela. Como é que é? Versículo 21 até o final. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu.
Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vejam, Uzias permaneceu leproso até a morte. Ele, por conta disso, acabou vivendo, tendo um final de vida ali isolado, afastado. E seu filho, Jotão, começou agora a exercer essas funções administrativas do rei. O rei que havia alcançado uma fama, um renome internacional, termina afastado do centro ali da vida nacional, da vida da família, da vida eclesiástica do povo também. Eu não estou falando aqui que Deus não perdoou Uzias, não é sobre isso, mas estou falando que, assim, que mesmo com perdão divino, Deus, ele não nos exclui, das consequências temporais do pecado. Porque a disciplina de Deus, ela é real. Ela não contradiz o amor de Deus, muito pelo contrário. Ela é a manifestação do seu amor santo, porque é a forma que Deus usa para nos puxar, nos atrair de volta para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O pecado nunca é tão pequeno quanto a gente imagina. Nunca é uma bobagem. Nunca é algo simples. Nunca. Toda desobediência produz consequências, sem exceção. Por isso é que a nossa vigilância espiritual deve ser constante. Para a gente concluir, eu queria falar aqui alguns breves pontos. Primeiro, a gente viu que o sucesso inicial ali do rei Uzias foi resultado da bênção de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque nenhum de nós é autossuficiente. A soberania da graça de Deus é quem conduz as nossas vidas. E mesmo homens, que sejam extraordinários, eles permanecem dependentes da graça de Deus. Ninguém está acima da possibilidade de queda. É por isso que a Bíblia fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas, além disso, Deus também estabelece limites para as nossas vidas, limites para a nossa adoração, limites que são bons aos olhos dele e por isso devem ser respeitados por nós. A santidade de Deus, ela demanda uma contrapartida nossa. E essa contrapartida é reverência diante de Deus, é obediência ao Senhor Deus. E independentemente de qual for o caminho o qual nossa vida se encontra, a nossa vida deve ser uma vida de humildade. De repente você está passando tem vivido, ou teve uma vida inteira, está passando por um momento aí de prosperidade, as coisas estão bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, que o texto ensinou aqui pra gente, é que prosperidade sem humildade nos leva à destruição, nos leva à queda. Cuidado, meu irmão. Eu queria, mais uma vez, encerrar olhando para Cristo. Porque Uzias, ele falhou ao tentar assumir uma função sacerdotal que Deus não lhe havia concedido. Ele tentou unir em si mesmo dois ofícios que ele não possuía legitimamente. Por outro lado, Jesus, ele possui esses ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote e ele também é profeta. Essa é a diferença fundamental, porque Uzias tentou ocupar uma posição que Deus não lhe deu. E isso lhe foi motivo de queda. Cristo, não. Cristo exerce os ofícios que o Pai lhe deu.
legitimamente exerce esses ofícios. Uzias foi exaltado e caiu. Cristo se humilhou e foi exaltado. Jesus, sim, ele é o verdadeiro rei, que nunca se tornou arrogante pelo poder. Ele governa toda a criação e, ao mesmo tempo, permanece manso e humilde de coração. Não há rei melhor, não há rei maior que o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, obrigado por Tua palavra. Nós te rogamos, Pai, cuida dos nossos corações. Nos momentos de bonança, de fartura, de prosperidade, de calmaria, não nos deixa parar de olhar para Ti. Nós precisamos de Ti em todo o tempo, porque é em todo o tempo que Tu és bom. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Nos livra do mal. Perdoa-nos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para o último louvor? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva Tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho.
Por toda a vida pedirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fica na paz.